Dando vídeo ao vivo. Foi. Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos ao Hotel da Loucura Online, né? O seu... Boa tarde. Olha aí quem tá aí, o Pelezinho. Salve, Pelezinho. Salve. Estamos aqui, agora a nova série do Hotel da Loucura no Leblon, né? Subimos de vida, né? Estamos melhorando. Pelezinho no Leblon sendo alimentado aí, ó. Tudo. Isso é maravilhoso. Toma aqui firme e forte. Firme e forte. Mais ainda. Embalando o Rio de Janeiro. E o momento é de crise total, né? A situação, nós estamos aqui com os residentes, os artes cientistas residentes do Hotel da Loucura online, né? E nós estamos atravessando um momento de loucura total no Brasil, né? Eu tenho falado isso com o grupo, que nas comunidades e nos territórios das comunidades nós temos hécates devoradoras fora do controle, uma devorando a outra, destruindo, devorando os filhos, devorando o marido, devorando tudo. E no plano das instituições, do governo, da polícia, do Estado, né, da universidade, nós temos os faustos, temos os homens ambiciosos, né, que querem vender a alma ao diabo para ficarem ricos e ficarem jovens, né, e poderem aproveitar dos prazeres da carne e do vinho, né, como diz o Mefistófeles, que é personagem que o Pelé interpretou, né, em 2016, justamente, quando a gente anunciou essa avalanche fáustica e hecática, né? Agora a gente pode falar, né, depois de 8 meses, né, nós estamos com 8 meses completos, estamos entrando no 9º mês de experiência clínica na comunidade e no Rio de Janeiro, na comunidade do Rio de Janeiro. Nós podemos falar, nós estamos com uma epidemia de hécates, de deusas femininas devoradoras poderosas, né, de Cálies, né, de Sekhmetes, né, que cospem fogo, e temos do lado institucional o cérebro distorcido dos faustos, né, que querem vantagens, que querem locupletar o aparelho público, que querem se dar bem a qualquer custo, que querem estuprar, que querem abusar sexualmente, que querem violentar as crianças, querem violentar o meio ambiente. E do lado feminino é uma outra natureza de loucura, né? É uma outra natureza, é uma natureza devoradora, né? É uma natureza do abuso psicológico, né? Do abuso, né? Não é o abuso sexual, não é, a mãe não estupra a filha, não estupra o filho, mas a mãe, né, vai mexendo por dentro, né? Vai mexendo nas tuas relações, nos teus afetos, na tua sensibilidade. Então isso vai gerar também famílias disfuncionais, né? Famílias de hécates e famílias de faustos, um tentando destruir o outro, né? Marduk e Tiamat, a síndrome de Marduk e Tiamat, que está muito clara, a guerra dos sexos, né? O masculino contra o feminino, a cisão bipolar da psique, né? Então as duas polaridades fisiológicas da psique que rodam o tempo inteiro para fazer os diálogos, para construir a realidade, se cindem, e quando elas se cindem, os conteúdos saem de controle, as sombras saem de controle e deixam de operar os egos, passam a operar os arquétipos, passam a operar esses demônios, esses deuses. E isso leva a uma crise psicótica, né? Ou uma crise psicotiforme, né? Que muitas vezes é o que vai aparecer no neurótico. O neurótico, quando entra em crise, faz psicotiforme. Lembra, né, a crise psicótica. O psicótico, quando entra em crise aguda, ele dramatiza, né? Ele encarna o mito. Então nós estamos acompanhando isso, né, na comunidade. A crise é psicotiforme, não é aberto, não está ouvindo vozes, não está, né, perdendo autonomia, mas está em delírio, está em paranoia, né, em pensamentos repetitivos, né, de não conseguir se libertar, né, e destruir as coisas, e destruir o outro, e destruir as relações, e destruir as coisas que nós estamos vivendo. E isso é muito sincrônico e muito consonante com o Brasil, com a pandemia de doenças mentais, com a epidemia de doenças mentais. Então é um momento para a gente estudar esse autor aqui, que é um continuador da linhagem junguiana, da qual a doutora Anísia da Silveira faz parte. Entretanto, ele é um americano, ele é um autor que trabalhou na Califórnia, em São Francisco, né? E ele teve hotéis da loucura. Depois que eu fui para o Canadá, eu descobri ele no Canadá, apesar da doutora Anísia já falar bastante dele nos últimos textos, nos últimos discursos, mas é o John Perry, né? John Wyer Perry. E o John Perry, ele tem para nós, nesse momento histórico, no que nós estamos enfrentando, na nossa vida, na nossa realidade, nesse momento que nós estamos agora, ele nos ajuda muito. Ele nos ajuda muito porque ele trabalhou 50 anos em psicose aguda.
ele trabalhou 50 anos, a vida inteira, publicou vários livros, né? Inclusive um dos livros está emprestado com o Eric, que é o The Lord of the Four Quarters, né? Mas ele publicou 6 livros no total e uma centena de artigos e tal. Esse é o primeiro livro dele, né? Que é o primeiro livro onde ele estuda a questão da totalidade, do si mesmo, né? Da totalidade, né? Do si mesmo no processo psicótico. A questão da simbolização na esquizofrenia. E o prefácio do livro é de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Carl Jung, né? Então chique, né? O homem chique. O Carl Jung é que faz aqui, ó, Carl Jung, o prefácio. E ele justamente vai desenvolver essa argumentação. Ele é da envergadura da Nise, ele é um psiquiatra revolucionário, ele construiu experiências revolucionárias, ele é um americano assim também muito importante e muito importante para nós. E ele o livro que eu vou abordar aqui nessa live, que eu acho que é um esforço de divulgação dessas ideias, é um esforço de divulgação, né, desse paradigma da medicina hipocrática, não é verdade, meus amigos? Nós estamos defendendo a medicina hipocrática, estamos defendendo a anamnese, né? A anamnese do psicótico. Por que não? Por que a crise emocional não vai ter anamnese? Né? A emergência espiritual não vai ter anamnese? É claro que vai ter anamnese, vai ter coisa. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gosto de comentar aqui é justamente isso. É a experiência clínica e psiquiátrica do professor John Wyer Perry, que era professor de psiquiatria na Universidade de São Francisco e que trabalhou a vida inteira com psicóticos em crise, com pessoas na emergência pública, no hospital público, e ele vai então desenvolver programas de residência para a vivência da crise, né? Olha como isso é importante. Onde nós temos espaços para viver as nossas crises? Né? Lugar nenhum. O tempo inteiro engole o choro, engole o sapo, engole não sei o quê. Então o Perry, ele defendeu que talvez a crise seja produtiva e que a crise seja necessária e que a única maneira que você tem, de verdadeira mesmo, né, de sair de uma crise é resolvendo-a, né? Não tem choque, não tem droga, não tem tiro de canhão, né? De Nise da Silveira a Hipócrates, a anamnese é a cura de tradição. Ou seja, nós sabemos hoje, né, com essa prática, que a crise é falha da memória. A pessoa entra em crise porque a memória falhou, porque traumatizou, porque levou porrada, porque mentira, a comunicação mentirosa é patogênica, a traição é patogênica, porque foi traído, né? Então as pessoas estão contando mentiras uns para os outros, e aí quando você vai ver não é nada daquilo, você quebra a cara, né? Aí você fica até péssimo, entra em crise, e aí vai para onde? Né? Vai para o shopping comprar, né? Vai para o shopping center comprar bens e projetar sua libido nos objetos fálicos, nos objetos que são de desejo sexual pela mídia, porque os artistas mostram a bunda, porque os artistas mostram os corpos e se associam com cartões de crédito, com roupinhas, com tênis, com marcas, e aí o cidadão que é oprimido, reprimido, né, só encontra prazer sexual nessa experiência de consumo. E aí as pessoas começam a transar e trepar umas com as outras por consumo, uma consumindo a energia da outra, e o vampirismo. A gente entra numa sociedade de vampirismo e que realmente na psicologia junguiana, nessa perspectiva mais profunda que o Jung desenvolveu aí no século XX, né, que é uma contribuição muito grande para a nossa medicina, para a medicina comunitária, para a saúde pública, é resolver, entende? Melhor é resolver. Não brigue. Alô, Hotel da Loucura Online, não brigue, resolva, entende? Não invente loucura, resolva, bicho. Porque resolver é a cura, resolver é a abertura, resolver é a expansão da compreensão, é a expansão da consciência. É a melhor coisa é a gente fazer teatro, não brigar, é ficar na paz, é embalar, é ir em frente, não ficar inventando, puxa, mentira, que isso não vai levar a nada, só vai piorar.
só vai piorar mesmo. Isso mesmo. Na verdade mesmo, só piora. Só piora, bicho. Alguém tem dúvida? Ainda há alguma, né, como diz o Eurípides Nas Bacante, ainda há alguma dúvida de que a força não resolve os assuntos humanos, Penteu? Você ainda quer usar a força? Ainda quer usar do abuso? Então, eu acho que o trabalho do Perry, que é o trabalho que nós teríamos que escrever depois do Hotel da Loucura, porque o Hotel da Loucura foi uma grande crise, né? Era crise todo dia, a gente trabalhava com os pacientes internados, com todo mundo, e era maluco em toda parte, né? Gente de toda parte do mundo ali dentro, né? Todo mundo, tudo aberto, né? A gente abriu as portas do hospício mesmo. Então, eu tinha esse... Inclusive, Felipe Magaldi, que fez a tese de antropologia, ele relata na tese dele, que tem 500 páginas, as crises que nós vivemos. Várias daquelas crises psicóticas que nós vivemos durante as oficinas Chaves estão relatadas na tese do Felipe Magaldi. Então, quando eu li a tese do Felipe Magaldi, eu falei, graças a Deus, já tira um peso das minhas costas de ter que escrever essa porra, porque escrever é foda, né? Chato pra caralho. E aí, depois eu encontrei o Perry. Encontrei o Perry na biblioteca lá da McGill e imediatamente quando eu abro esse livro especificamente, que é de 1976, a primeira coisa que me chama a atenção é esse conceito aqui, que é um capítulo do livro. O drama ritual de renovação, The Ritual Drama of Renewal. O drama ritual de renovação. Eu falei, opa, drama ritual é comigo, né? Eu tenho que saber o que é isso e tal. E aí, realmente, depois que eu li ele, eu vi que a Nise cita ele várias vezes, que o Jung fala dele, etc. E é muito legal. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, que eu acho que é importante, é ele relatar que quando ele volta de Zurique, em 1949, que é justamente a época que a Nise vai chegar lá em 57, então ele já estava na gira quando a Nise chegou, e ele fala, quando eu voltei do Instituto Jung, tão logo eu tenha retornado do meu treinamento e da minha análise em Zurique, onde eu estudei no Instituto Jung, o primeiro caso que eu recebi como médico no Hospital McLean, em 1949, foi uma jovem mulher que eu escrevi no meu primeiro caderno. Ela descrevia ela própria como estando no centro. Estou no centro. E na mais clássica e na maneira vívida e imaginável, ela pairava sobre esse ponto médio psíquico nas últimas 6 semanas. 6 semanas, 36 dias, né? 6 vezes 7, 36 dias. E essa coisa como é que se diz, do arcaísmo, da arcaidade, né? Das questões inconscientes que vêm dessas gerações, né? Dos antepassados. Essa coisa de estar no centro é uma coisa que a gente encontra em várias, né, sociedades. Foi a fundação do mundo pelo sagrado, é o centro do mundo, assim, aqui é o centro do mundo. Ele sempre tem essa preocupação em buscar o centro do mundo, essa imagem de estar no centro. Todas as cidades da antiguidade são quadrados, né, de 4 quarteirões, e o centro sagrado. Em Jerusalém, o centro sagrado é o sagrado do sagrado, né, que é o Kodesh HaKodeshim. E tem essa estrutura quaternária, e tem essa coisa de todos os rituais xamânicos que eu já vivenciei, que eu participei na vida, ao norte, ao sul, ao oeste, a leste e ao centro. Né? O centro ele depois vai até falar dessa coisa do lugar sagrado como lugar de transformação, o meio como lugar de transformação, né? O meio das coisas como lugar de mudança, né? Então a gente viveu muita mudança, né, nesses últimos 10 meses, né? Nós vivemos, nesses últimos 9 meses, né, que nós estamos entrando, nós vivemos muita mudança, nós vivemos muitos dramas rituais de renovação, muitos casos, né, muita gente. Nós vamos calcular tudo isso aí, né, a partir dos nossos escritos. E aí ele começa a justamente observar essa questão que é junguiana, né, que é da prática junguiana, que é até da prática freudiana, mas que acima de tudo é da prática hipocrática, que é você escutar o doente, né, bicho? Ou você conseguir escutar o doente, ou você conseguir acessar a informação dele, né? Você conseguir anamnese, restauração de memória, né? Nós estamos restaurando memórias, eu restauro minhas memórias com esse processo, né? Cada espetáculo que a gente faz é uma restauração de memórias, é uma afirmação da nossa história, é uma afirmação da nossa identidade, do nosso ritual, da nossa festa, da nossa alegria, do nosso prazer, da nossa comunidade, na verdade. Nós somos a comunidade. Ancestrais. Ancestrais. Os pais.
tudo. Passado. A gente mexe a roda toda. Mexe com tudo. Então isso é anamnese, né? Do ponto de vista amplo, do ponto de vista ritual, do ponto de vista cultural. Então ele começa justamente a ir mergulhar nos conteúdos da psicose, né? Então ele começa a desenvolver essa experiência que durou 50 anos, né? Com o último livro dele que ele vai concluir, que é Os Desafios da Mente Visionária, Emergência Espiritual e o Processo de Renovação. Que aí já mudou o discurso. Ele já não está falando de crise psicótica, ele está falando nem de esquizofrenia, né? Que ele abre o primeiro livro falando de esquizofrenia, de doença clínica, relata casos clínicos, relata história, tudo aqui com história de paciente, com história clínica, com protocolos clínicos bem acompanhados dentro da psicologia junguiana, né? A passagem dele por Zurique não é ocasional, né? Tem uma coisa aí particular que aconteceu em Zurique e que a doutora Nise passou e que ele passou, né? Que vários de nós passaram. Então, ele fala a emergência espiritual. Então ele já está falando que a crise é uma emergência espiritual. E ele trabalha com essa ideia de que é um processo de renovação. Por quê? Porque isso, no estudo dele, vai ser justamente identificado através da psicoterapia junguiana, né? Onde ele vai identificar arquétipos, né? Identificar imagens e tal. Ele vai chegar nessa descrição, que é a descrição do drama ritual de renovação, onde ele vai observar que, em média, em 40 dias, os pacientes atravessam diferentes fases, diferentes momentos, morte, renascimento. Então, ele chama o drama ritual de renovação, o centro, essa experiência de estar no centro, né, de relatar o centro, de ver o centro, né, de ver a morte, a experiência da morte, da mortificação, da experiência da sensação da morte, o retorno às origens, retornar à infância, retornar às memórias primordiais, retornar às memórias da espécie, as memórias, né, da nossa linhagem ancestral, da nossa linhagem primata, tudo isso volta, né? Então, ó, ele descreveu 10 fases, né? Então ele fala dessas 10 fases: o centro, a morte, o retorno às origens. Depois ele fala a briga entre os opostos, né? O confronto entre os opostos, o confronto entre o masculino e o feminino, o confronto entre o positivo e o negativo, entre o branco e o preto, entre o gay e o hétero, entre o nazista e o judeu, entre o palestino e o judeu e o árabe, né? Então tudo isso são confrontos de opostos, são cisões bipolares, são manifestação de doença. Nada na vida é tão radical assim. A biologia não é radical assim. A biologia é circular. E tudo vira tudo e tudo se conecta com tudo. Então quando você quebra, você vira esquizo, né? Quebra a sua mente e você passa a fazer oposições totais que são patológicas, que é o que a gente está vivendo nas massas hoje no Brasil. Psicose de massas. Então esse motivo aí está muito presente no delírio psicótico nosso, né? E no delírio que nós estamos atendendo, nos ataques que nós estamos sofrendo, né? Então tudo isso é o conflito entre os opostos. Aí depois, a reversão dos opostos. O homem vira mulher, a mulher vira homem, o hermafrodita, o andrógeno, a mudança, né? Transformação do branco em preto. A apoteose, né? Que é o carnaval, o final do carnaval, é quando tudo dá certo. Quando as coisas acontecem, também tem essa fase na crise, graças a Deus, né? Que a gente está vivendo. A união dos opostos também é outro motivo que aparece no delírio. O hieros gamos, né? O casamento sagrado, né? A união entre os opostos. Depois, new birth, o novo nascimento, uma nova vida que surge, um novo começo, uma nova era, uma nova esperança. Star Wars, episódio 1, né? A New Hope, uma nova esperança, né? Depois, a sociedade renovada. Ele fala, o Perry é foda, ele não perde bola não, ele fala, toda essa crise é para renovar a sociedade, a gente não está deixando isso acontecer. O que nós estamos fazendo com os nossos visionários? O que nós estamos fazendo com os nossos sensíveis? Com os nossos hipersensíveis? Não é? Estamos massacrando eles com psicotrópicos, com internação, com eletrochoque? Então a sociedade não renova, a gente embrutece. A gente adoece, a gente fica escroto, né? Eu tenho pensado muito nessa palavra escrotidão, nesse mundo que nós estamos vivendo. A gente vai ficando cada vez mais escroto, cada vez mais bruto, cada vez mais violento. Então isso
é parte do delírio, entende? Não pode trocar delírio por sanidade, entende? Nós não podemos embarcar em delírio achando que estamos embarcando em sanidade. Por isso que é importante estudar os autores certos, no contexto certo, né? E depois, finalmente, o 10º motivo, que é a visão de mundo quadrada, que é os geometrismos, a divisão do mundo em 4, isso aparece também no delírio. Então, ele vai justamente trabalhar com essa concepção que a crise é curativa, que a crise tem fatores de cura, que a doutora Anísia também fala dos fatores de autocura, que nós temos que ajudar a pessoa e ajudar a sociedade e ajudar a comunidade a atravessar isso. E que isso era feito pelos dramas rituais na antiguidade. Que isso era feito pelos dramas ancestrais, pelos rituais coletivos, os rituais comunitários, os rituais da vida. E é realmente muito legal ler o Perry, porque ele relata o que nós vivemos no Hotel da Loucura. Ele relata que ele abre essa residência em São Francisco, chamada Diabases, na década de 70, e ali ele dizia, aqui o programa é não ter programa, que era o que eu dizia no Hotel da Loucura, né? Não pode ferir a ética, nem ferir a vida, o resto pode. Sempre falava isso no Hotel da Loucura. Não é verdade, Pelé? Há 10 anos já. Pô, na roda do Hotel do Brasil inteiro, de todo mundo, em todo mundo, pessoal posto de São Paulo, Sul, Minas, Brasília, de Rio de Janeiro, tudo quanto é lugar. Foi muito grande. Sempre falava isso. Sempre e aí o que acontece quando você permite que as pessoas façam teatro, brinquem, dancem, cantem, façam tudo? O drama ritual vai se refazendo, ele vai se refazendo, ele vai se recolocando, ele vai engrenando uma engrenagem que é natural, que é a engrenagem do morrer e renascer. Por que nós temos tanto medo de morrer assim? Temos medo de nascer? Quando nasce um bebê a gente lamenta? Por que nós vamos lamentar a morte, a passagem? Né? Eu gosto de pensar como os africanos, vamos fazer uma festa imensa, vamos comer todo mundo, vamos dançar todo mundo, faz uma comida boa, né? Faz a festa de Obaluayê, o Axexê, chama todo mundo para dançar, encomenda o corpo, canta, dança, bate palma, não é isso? Porque nós não estamos completando uma fase da vida? Então isso tem a ver com essa questão de que a gente não deixa os ciclos se desenvolverem, a gente não deixa as pessoas se desenvolverem, as emoções se desenvolverem, as ideias se desenvolverem, nem os delírios. A gente fica o tempo inteiro com o controle do ego, né, o cabeção em cima, falando, pra que isso? Por que isso? Não seja ridículo, não faça isso, não tente, não cante, não pule, não fale, não escreva, não desenhe, não denuncie, não coloque nada, fique no lugar, não pense em crise e trabalho. Aí o Felipe Magaldi escreveu esses dias no Facebook dele falando, não pense em trabalho, entre em crise. Né? É muito... Então não pense em trabalho, entre em crise, entendeu? Que a porra tá em crise toda e que a gente só vai ter chance de vencer, assim, grupinho aqui, ó, o grupinho tá firme, tá todo mundo unido na causa e afetando a cultura coletiva. Né? Por isso que eu tô com live aberto. E tá indo pro mundo inteiro. E vai ficar na coisa. Tá quanto tempo aí pra falar nisso? Não sei como é que vê. O mundo inteiro. Como é que vê? Não tem, né? Não. Alguém não sabe, mas deve ter umas meia hora já, né? Meia hora assim, Então, eu acho que esse estudo que nós estamos aqui fazendo hoje, que nós estamos comentando, é muito importante. Porque justamente é isso, é entender a autocura, né? A tendência autocurativa do organismo, que da biologia nós conhecemos como a autopoiese, a epigenética, a construção permanente que o organismo está vivenciando o tempo inteiro. Inclusive, enquanto nós estamos conversando aqui, o nosso organismo está aí lutando, né, com uma inflamação, com dengue e tal, e nós estamos aqui, então nós estamos nos fazendo, nós estamos nos criando o tempo todo. Então, isso é muito claro quando você estuda biologia, quando você vai vivenciar a medicina. O organismo tem poderes autopoiéticos, autoprodutores, autocriadores e construtores, né? É uma coisa, ô Vitor, que meus avôs, que eu não conheci, meu pai que fala, tem um ditado, aquele que tem medo nunca vai pra frente, aquele que tem medo de fazer o que tem que fazer, nunca dá certo. Tem que pensar positivo, tem que botar e ir à frente. E outra coisa, é pensar, viver com abundância, fazer as coisas com necessidade, pensar com pensamento positivo. Aquele que tem medo de fazer o que tem que fazer, nunca vai dar certo, nunca vai para frente. É pensar positivo, viver com alegria, cada vez mais, fazendo teatro e viver com abundância. Aí vence tudo. Agora, aquele que não pensa assim,
que fica... nunca vai pra frente, revocado. Tem que, poxa, ser durão mesmo, ser firme, pensar com um pensamento positivo, viver com abundância, pensar cada vez pra frente, melhorar mais ainda e fazendo teatro, e com teatro mesmo, embala mesmo, não tem outro jeito, e com teatro mesmo, se cura. Ir pra rua. Pra rua mesmo, rua, teatro, como é que a gente tá fazendo. O Brasil inteiro já conhece a gente, já conhece mesmo, e conhece, e outra, e fomos convidados, já tem um convite, que ontem foi falado no Flamengo, já tem um espaço para tudo. Nós temos, a gente tem várias possibilidades. Já tem para tudo, tô falando aqui mesmo, bem claro mesmo, bem explicado mesmo. Tá bom, Pelé. Então, eu acho que é justamente isso, a gente entender as fases do ciclo, como que a gente se transforma de uma fase para outra, como a gente não se sabota, né? Como a gente não evita o viver, a experiência, o delírio, a ideia, entende? O Jung fala isso no Segredo da Flor de Ouro. Por que as pessoas não deixam as ideias se desenvolverem? Por que as pessoas não deixam as fantasias se desenvolverem? Então o Perry, tendo estudado com ele, amigo do Jung, ele falou, eu vou fazer isso. E aí quando ele teve a oportunidade da Secretaria de Saúde Mental em São Francisco, ele ganhou uma casa de 3 andares, onde ele podia fazer os dramas rituais de renovação. E ele descreveu isso em 30 anos de trabalho, depois 50 anos de experiência. Então é um trabalho científico e é um trabalho que eu vejo acontecer na minha prática, né? Nós temos visto acontecer isso na nossa prática. Nós temos vivido os dramas rituais de renovação dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos espetáculos. Um bom espetáculo, obviamente, é um drama ritual de renovação, né? E um mau espetáculo é um drama ritual de renovação mal feito, né? Mal completado, mal consumado. Então eu chamo a atenção de vocês que fazem teatro, né? Que nós fazemos teatro, que é necessário consumar as ações no espetáculo. É necessário consumar os conteúdos, né, que nós estamos trabalhando, as ideias que nós estamos defendendo, as práticas que nós estamos defendendo, né? Então quando o Shakespeare fala ajusta o gesto à palavra e ajusta a palavra ao gesto, né, com cuidado de não perder a simplicidade natural, o que ele está dizendo? Se está falando de inferno, vai ao inferno. Se está falando do paraíso, vai ao paraíso. Entende? Ascenda e descenda. Porque se você fala de inferno e vai para o paraíso, meu filho, dá treta. Dá comunicação patogênica, não é? Dá aquela comunicação que é a comunicação mentirosa, que é essa coisa que vai dando esse lamaçal, né, psicológico que nós estamos metidos na nossa sociedade. Então, tem muito enganador por aí, que fala coisa e faz muito charlatão e muita mentira, né, gente? O Brasil está mergulhado na mentira, no fake news, né, na fofoca, né? Está mergulhado. A epidemia de doença mental que nós estamos vivendo é provocada pela fofoca. Parem de fazer fofoca e façam ações coletivas, né? Que isso é que deu certo. E aí, o livro é importante, eu acho que é um clássico da psicose, né, do estudo da psicose. Acho que ninguém conseguiu ir tão longe no estudo da crise psicótica quanto o John Perry, segundo, né, a obra publicada. E ele justamente vai mostrar que essas fases rituais obedecem motivos mitológicos, arquétipos. Reproduz mais uma vez o Jung, prova que o Jung é ciência da doença mental grave, né? Nego fica falando, o Jung não funciona na prática, é mentira, não é ciência, é porque nunca trabalharam com psicóticos. E nunca trabalharam dentro de hospício mesmo. O Jung veio do hospício, a Nise veio do hospício, o Perry veio do hospício. Então tem muita gente aí, né, circulando esse campo mais da doença mental leve, da neurose, né, do disse-me disse, da fofoquinha cotidiana, da classe média alta, né, da coisa branca, etc. Mas a doença mental grave, que é a violência, a guerra, é a revolução, é a desgraça, é a explosão, né, a destruição, tal, ninguém mexe. Os que mexem são taxados de não científicos, né? E, na verdade, quem tem coragem de mexer, como eu tive coragem de mexer no Hospício do Engenho de Dentro, você vê os arquétipos abundando, né? Nossos espetáculos são desfiles de arquétipos. Nossos espetáculos fazem esses dramas rituais de renovação acontecer. E eu fico muito feliz de poder citar e ter essa experiência científica com o Perry. E, dito isso, eu acho que é o que nós estamos vivendo, entende? Então, eu acho que nós temos que, todos nós,
estar atentos a isso, né? Que fase nós estamos vivendo? Né? É a fase da morte? É a fase da destruição? É a fase de encontrar um novo centro? É a fase, né, de enfrentar a batalha dos sexos? É a fase de enfrentar a batalha entre os opostos, né? Então, nós estamos vivendo isso, estamos vivendo na prática, né? E isso não deve ser temido, né? Não deve ser, como disse bem o Pelé ali, não tem que ter medo, né? Quem tem medo não anda, né? Não vai para frente. Quem tem medo, o medo é filho da ignorância. A gente tem medo do que a gente não entende e do que a gente não conhece. Então, como é que vence o medo? Agarre o livro, é uma arma, né? Praticar e ler. Esse aqui, o Perry, só tem em inglês. Nós temos que traduzir o Perry. Isso é uma missão pra gente. Tem um ditado também muito forte assim que fala: o que não mata, Engorda. fortalece. Então, eu queria passar a palavra aqui, abrir a palavra para os nossos residentes, no sentido de comentar, né, a breve exposição do Perry, que é uma referência hoje para o nosso trabalho e que a gente tem feito. Né? Então, como que isso bate aí em cada um, como que isso dá estímulo. Eu fiquei pensando, o que nós vamos discutir amanhã na reunião científica dentro desse contexto que nós estamos vivendo? Pronto, drama ritual de renovação, é crise, né? E é a ciência da crise. E isso, para a resolução de conflitos, para a violência doméstica, para a violência urbana, para a loucura dos governos, a loucura das polícias, a loucura das comunidades, é essencial. As pessoas medicam violentamente do jeito que medicam porque não tem coragem de desenvolver a crise. Como não tem coragem de fazer teatro, como não tem coragem de entrar em cena, como não tem coragem de desenvolver um espetáculo. É o mesmo medo, é a mesma proibição, é a mesma timidez, é a mesma... Né? Não mexe, não fala, não grita, não mexe aí, menino. Então eu sinto que tá muito forte, né? Esse conteúdo, né? Esse arquétipo que nós estamos vivenciando, esses arquétipos, né? Esse conjunto de arquétipos, essa imagem, né? Essa imagem empresta muita realidade ao que nós estamos experimentando, né? Você quer falar, Nathalie? Eu não sei, assim, eu fiquei pensando nisso que você disse da crise coletiva, né? De como isso está afetando a comunidade, está todo mundo enlouquecendo. E da crise que eu estou enfrentando no meu trabalho, né? Assim, que eu tenho um trabalho coletivo que está enfrentando questões na comunidade e vem sendo atacado para ser trocado por um modelo ambulatorial que não funciona, né? Assim, um modelo ambulatorial que coloca toda a responsabilidade de todo adoecimento no indivíduo, como se a sociedade não tivesse enlouquecido, né? Assim, então eu me ponho sempre a pensar nisso, sabe? Como esses modelos de tratamento individuais ambulatoriais são adoecedores. Como eles causam doença, como eles causam dependência. E você tem prática, né, de quantos anos disso? Eu tenho prática de 9 anos. 9 anos de ambulatório clínico, né? Ambulatório clínico em centro de atenção psicossocial, agora estou no ambulatório. Eu acabei tendo que mudar o meu modelo de atendimento, que sempre foi um atendimento comunitário, que sempre funcionou super bem, né? Para um modelo ambulatorial por, né, pressão de gestão, por forma de gestão. Mais gestão pública, que é o Brasil então, inteiro. assim, o que me revolta muito é ver que uma coisa funciona e ser obrigada a fazer uma que não funciona. Isso é uma loucura. Né, assim. Tudo bem. Me permita um comentário, assim, por mediocridade científica, por mediocridade médica, não vamos dizer que é maldade das pessoas, que é coisa mal, mas é esse subdesenvolvimento científico que a gente vive. Eu vejo assim como uma coisa de querer sempre estudar mais do mesmo, sabe? A pessoa enche o peito para dizer, não, eu estudo, eu continuo estudando, mas só estudo aquela linha na qual a pessoa acredita, né? Assim, não vou dizer que o atendimento individual é uma coisa que só traz coisa ruim, não. Em alguns momentos ele tem sim os seus resultados, mas como eu tenho verificado na minha prática, a maior parte dos resultados é dependência. E outra coisa, é isso, importantíssimo você falar isso. E a outra coisa também que essa coisa do atendimento individual é o contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Será que nós não sacamos que tem algo de podre no reino da saúde mental? Né?
Será que nós não sacamos que o modelo científico que a gente está sendo treinado, né, catequizado dentro das escolas, da universidade, está dando essa crise fodida, né, que está dando suicídio para todo lado, que está dando policial matando gente, se matando, né, todo mundo assim, nego roubando e tudo, né, enlouquecido. Então isso é uma questão que deveria gerar uma reflexão no nosso público, né? Deveria gerar uma reflexão, porque se nós estamos produzindo, o Hipócrates diz, quando a terapêutica dá errado, reveja o diagnóstico, reveja a história, reveja o modelo do que você está fazendo, né? Então... E essa que é a parte mais difícil, né? Porque quando você chega para falar sobre isso, né? Falar que o modelo não está causando a melhora, né? Nos clientes, na comunidade, e que além disso está causando adoecimento nos profissionais que estão trabalhando com um modelo que não está funcionando, o que você tem em troca é retaliação. Né? Sabotagem. É retaliação. É a mesma então, coisa, assim, tudo igual. Isso é epidêmico. É muita loucura. Né? Muito importante a gente estar conversando em grupo aqui, porque isso está epidêmico. Nós estamos vendo isso acontecer em várias frentes ao mesmo tempo. Tem uma outra coisa que você falou também, né? Sobre a anamnese, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso no serviço público também, né? Porque se diz dos projetos terapêuticos individuais, humanização, do atendimento humanizado, mas quando você vê, as decisões são tomadas ali nas rodas de reuniões de equipe, onde nenhum paciente entra. Isso mesmo. Onde ninguém pergunta para o paciente, você quer que isso continue ou você quer que isso termine? O que é bom para você? Né? Cadê o projeto terapêutico individualizado? Cadê a anamnese? Cadê o procedimento médico real? Não tem. Né? Não tem. O doente é tratado como inferior, como bruto, como perigoso, como né? objeto. Como objeto, objetificado. Recebe classificações de doença que não são diagnósticos, né? São classificações de doença. Pega a pessoa daqui, põe ali, pega aqui, põe ali, como se fosse um jogo. Né? Uma indústriazinha, um estereótipo da indústria e vai dando lucros crescentes, né? E a ganância é a causa da loucura, como diz o Hipócrates. Mais algum comentário? Quer falar alguma coisa, Eduardo? Tem alguém comentando alguma coisa aí? Não, por enquanto não. Não, eu quero falar só que você falou que a gente não está deixando o ciclo se desenvolver, né? Isso. E me veio muito a jornada do herói na cabeça. Porque é como se a gente estivesse não deixando também a potencialidade das pessoas se desenvolverem. Não é só a crise que a gente não está superando, mas a gente não está deixando nada girar, né? É como se a gente estivesse vivendo numa sociedade que está pregando estagnação. Tudo bem você andar, percorrer um caminho, mas até um certo ponto. Chegou ali, você para e continua estagnado. Nunca para sua autonomia, né? Mas para a dependência da sociedade, desse sistema, assim. E isso que foi do que você me falou, do trabalho do Perry, que mais veio para mim, assim. Como que a gente faz com que a sociedade, com que o coletivo entre num modelo ou ache um caminho para possibilitar que cada um cumpra a sua jornada, que cada crise se desenrole por completo e não que seja transferida para um outro ciclo repetitivo e que se mantenha esse problema, né? Essa angústia, esse problema, por aí vai. Isso mesmo. Acho que é isso. Acho que é isso aí, meus amigos. Então, eu acho que a gente tá, né, falando sobre essa importância de respeitar a natureza, né? De ouvir a natureza das pessoas, né? De considerar a natureza delas e ver que a natureza é espontânea, na verdade, né? Na verdade, os fatos é espontânea, ela se desenrola naturalmente, ela vai te mostrando e ela vai mostrando o que está acontecendo. E o inconsciente opera dessa maneira. O inconsciente ele opera de forma não previsível, né? De forma não linear, né? Não é uma lei sagrada, é um conjunto de imagens e gestos e afetos e turbilhões que o teatro, né? Segundo a nossa experiência, o drama ritual, justamente, né? Para usar o termo do Perry, é uma ferramenta adequada para abordar. A poesia a poesia shakespeariana, né? Inclusive eu estava lendo que o trágico é o lugar onde a medicina se encontra com o teatro, né? E a coisa fica indistinguível, né? Nós estamos com Hamlet em cartaz, nós estamos fazendo uma tragédia na tragédia, né? Tragédia, né? No meio da tragédia, tá o negócio, né? Tivemos o texto brilhante da Diana Borgado, que
levantou o diagnóstico ali de que a gente está usando a tragédia como forma de depuração inconsciente, né? Que sempre foi usada para isso, não é novidade nenhuma, né? Então, nós estamos fazendo os dramas rituais de renovação e nossos resultados seguem os mesmos, né? Eu estou falando, a gente está reproduzindo as 16 semanas, as primeiras 16 semanas, né? Se a gente for olhar os resultados que a gente documentou das primeiras 16 semanas, está igualzinho, os mesmos temas, os mesmos 20% que colaboram, os mesmos 80%, agora está 85%, está aumentando, que não colaboram, né? Que querem explodir bomba, vampirizar, ir embora, deixar a terra arrasada, né? Mas com os 20% é que a gente trabalha, com os 20% a gente avança. E nós sabemos, nós brasileiros, eu, Vitor por Deus, que sou índio da Coab de Realengo, aqui tem índios de toda parte do Brasil, né? Nós somos os índios do território, nós sabemos que nós estamos operando o inconsciente do nosso povo. Nós estamos mexendo no inconsciente do nosso povo. Estamos mexendo no inconsciente das nossas comunidades, estamos mexendo no inconsciente da nossa família e justamente é como um ator para entrar em cena. Exige muita humildade. Exige muita capacidade de rolar no chão se necessário for. Né? É verdade. Eu tenho certeza aí, olha, agora o Brasil inteiro, o mundo tá vendo, até esses pessoas que andam por aí na rua, tá vendo isso tudinho, isso vai ajudar muito. Vamos parar, vamos refletir, olha o que o Vitor tá falando, vamos botar a cabeça no lugar. Isso vai ajudar muito, vai ajudar, porque você tá indo pro Brasil, pro mundo, não só aqui no Brasil, como pro mundo inteiro. Isso que o Vitor tá falando, vamos fazer, vamos refletir. O teatro cura, o teatro ajuda, o teatro salva, o teatro liberta, dá força e vai ajudar muito. Eu tenho certeza, eu tenho um pensamento positivo, eu creio que vai ajudar muito. Creio mesmo, até, poxa, até mesmo, Zé, tá escutando o que eu tô falando, tá escutando o que eu tô falando mesmo. Bota a cabeça no lugar, pensa positivo, reflete, não dá as costas, para você, onde que tu chegou, não dá as costas, continua. Se você parar, não pode parar. Se parar, é perigo, é perigoso. Não pode parar. Vai à frente, vai avante, vai à luta. Não para. Continua. Não dá mole. Eu já vi muita gente, começar, parar e ó. Tá escutando o que eu tô falando mesmo, não dá mole, continua mesmo o que você está fazendo, se fortalece, não dá ouvido para o inimigo, para mentira, não dá ouvido, se der ouvido vai piorar, continua mesmo o que você começou em 2014, embala junto com a gente. O que o Vitor está falando, o Brasil inteiro está escutando, o mundo todo está escutando, e amigo meu está escutando, colega meu está escutando, pessoal, dá o pacto todo está escutando, primo meu está escutando, família está escutando, e é isso que eu estou falando, e o recado é esse, não tem jeito. Valeu, galera. Então, meus amigos, agradecer, né, a presença, né, nessa transmissão ao vivo, né, do nosso improviso, né, o nosso improviso na nossa reunião científica, né, que é uma reunião que a gente tem conseguido fazer, graças a Deus, que é uma reunião muito importante para refletir sobre a nossa realidade, não é verdade? Se a gente não refletir sobre a nossa realidade, a gente está achando que está num lugar e está em outro. E dizer que nós vamos seguir o drama ritual, nós vamos seguir o trabalho, vamos seguir a obra alquímica, vamos seguir a busca pela luz, que a luz floresça, que a luz interior, né, floresça, que a luz dentro de cada um floresça, para que a gente possa ter autonomia, né? Para que a gente possa saber se situar de forma adequada, sem trair, sem roubar, sem mentir, sem falar uma coisa e fazer outra, sem convidar para envenenar, sem, né, atuar de forma obscura, de forma mentirosa, que isso aqui é a instalação da doença mental. E fazer esse agradecimento a esse psiquiatra junguiano, médico, né, grande médico, John Wyer Perry, que tem sido uma grande ajuda para nós nessa empreitada, né? Inclusive a gente tem falado dessa coisa do drama ritual, né, como a estratégia terapêutica nossa na comunidade. E é isso que a gente tivemos resultados muito significativos, e isso é muito importante de ser
comentado, divulgado, explicado, compreendido e reproduzido. Menos tietes, mais pesquisadores. Todo tiete é um traíra. Então nós queremos pesquisadores. Nós queremos pessoas que reproduzam cientificamente a doutora Anísio, o Jung, o Hipócrates, né? Os Hipócrates que os médicos juram. Então nós precisamos justamente ter essa importância de ver que o conhecimento é ação. O conhecimento que não vira ação é entulho intelectual. E nós estamos presos no entulho intelectual. Essa pandemia de doença mental é entulho intelectual, que nego fica circulando aí pela internet, e isso só piora tudo. Então, vamos usar a internet para divulgar coisas úteis, e coisas como vão ajudar todos os profissionais de saúde, os policiais, os bombeiros, as pessoas que estão na rua, que enfrentam crises psicóticas, enfrentam crises emocionais, crises psicotiformes. Tudo isso ele explora aqui, e mais 6 livros que são, como a doutora Anísio da Silveira, de importância crucial num momento de psicose de massa, de pandemia de doenças mentais que nós estamos vivendo. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pela força. E nós vamos publicar esse vídeo aí, justamente que é um momento de documentação e afirmação do nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Abençoe.